Fala galera, beleza? Meu nome é Paulo Castro e hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre métodos. Para você fazer os exercícios e testar aí na sua casa, você abre aqui esse site, observa os exemplos que nós vamos dar e reproduz o teste aqui. E depois, mais pra frente, até tenta fazer alguns outros exemplos sozinho, procurando alguma coisa na internet. Se você tiver alguma dúvida, usa aqui os comentários que nós tentamos te ajudar. Bom, para começar e já ir para o código, como nós aprendemos na aula passada, existem dois tipos de métodos. Existe o método void, que é aquele método que não tem retorno, ele simplesmente executa uns comandos na tela, e tem método que tem aquele comandinho no final que é o return, que ele retorna algum tipo de variável. Hoje nós vamos fazer 3 exemplos, 2 com o método void e 1 com o método que retorna um valor. Vamos começar com o método void, que é o método mais simples. Simplesmente vamos fazer um método que escreve o nome na tela. Então você escreve assim, public static void, vamos chamar o método de escrever meu nome, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, e usa aquele comando que já é conhecido nosso, system.out.println. Você vai escrever o seu nome, no meu caso aqui, Paulo Castro. Ali em cima no método main, que é o método principal, que é o método que roda primeiro quando você executa o Java, você faz a chamada desse método. Então você simplesmente escreve o nome do método, seguido de parênteses. Se nós executarmos, ele vai lá no método e vai escrever o nome no console. Então qualquer comando, qualquer linha de execução que você colocar no seu método, se você chamar ele aqui no método main, ele vai executar. Outra coisa que a gente viu na aula passada é que o método ele pode receber algum valor para trabalhar lá dentro, como se fosse uma declaração de variável logo no começo do método, e o valor que é colocado na variável é passado por quem está chamando o método. Então vamos criar um método aqui, também void, ele também não vai retornar nada, mas ele vai escrever um número na tela, mas esse número vai ser passado por quem chamar o método. Vamos para o código que fica mais fácil. Public static void, vamos dar o nome de escrever número na tela e colocar, e como parâmetro nós vamos colocar uma variável do tipo int chamada número. Novamente vamos escrever esse comando na tela, então system.out.println número, que é a variável que está ali em cima declarada. Para chamar esse método também não tem segredo nenhum, você simplesmente vai escrever aqui no método main o nome do método, escrever número na tela, só que a diferença entre ele e o outro é que você vai passar um parâmetro. Qual o número que vai ter que escrever lá? Vou colocar aqui 9, você pode colocar qualquer número. Vamos executar, ele vai lá e escreve 9 na tela, que foi o valor que você passou. Se você modificar esse valor, ele vai modificar o que vai ser escrito na tela. Agora para o nosso último exemplo, nós vamos criar um método que recebe 2 parâmetros e retorna um valor. Vamos fazer um método que faz uma conta de mais. Para fazer esse método, ele vai ter algumas diferenças. Ele já não vai ser um método void, ele vai ser um que vai retornar um valor. No nosso caso, ele vai retornar um valor int, que é o número, e vai receber 2 parâmetros, também do tipo int. Então é o seguinte, você escreve public static int, que é o tipo de retorno que esse método vai ter. Coloca o nome, vamos colocar aqui de soma 2 valores, abre parênteses, e os 2 parâmetros que ele vai receber vão ser do tipo int. Então vamos colocar aqui int valor 1, vírgula, int valor 2. Como nós declaramos que esse método retorna um tipo int, ele tem que retornar um valor inteiro. Então, o que nós vamos retornar é a soma desses 2 números, a soma dos 2 parâmetros. Return, que é aquela palavra que faz retornar um valor para o método que foi chamado, valor 1 mais valor 2. Para usar esse método, vai ser um pouquinho diferente também. Lá no método main, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar soma 2 valores, né, que é o nome do método, e colocar os 2 parâmetros, vamos colocar aqui no caso 3,7, que são os 2 parâmetros, 3 e 7, nós vamos armazenar o retorno aqui, ó, esse retorno, em uma variável de que tipo? Tipo int, que é o tipo de retorno do método. Então aqui na frente nós vamos colocar assim, int resultado igual soma dos 2 valores, abre parênteses, 3,7. Se você mandar executar esse programa, não vai acontecer nada, porque o valor 10, no caso, que é a soma, ele tá na variável aqui resultado, só que você não mandou escrever na tela. Então vamos colocar aqui um system.out.println resultado para esse valor aparecer aqui. Aí sim, de novo, você pode modificar isso, ao invés de fazer soma 2 valores, você pode criar uma multiplica 2 valores, você pode criar multiplica 3 valores, então você pode ir brincando aí mais pra frente. Você pode fazer outros exemplos, simplesmente escreve o código fonte, executa naquele site e vê os resultados. Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários. Bom galera, é isso. Basicamente em toda a aula a partir de agora nós vamos usar os métodos, tá? Então esses conceitos são muito importantes. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Created using Powtoon.